Há um número na Bíblia que aparece com tanta frequência que começa a aparecer uma assinatura. Não está escondido nas margens nem enterrado em genealogias, mas sim bem no meio dos momentos mais importantes de toda a Escritura. A chuva cai por 40 dias, uma nação vagueia por 40 anos, um profeta caminha por 40 dias através de um deserto vazio, um rei que não deveria ter sobrevivido reina por 40 anos, e quando o próprio Deus se encarna e sai de um túmulo, permanece exatamente 40 dias antes de ascender aos céus. O mesmo número, repetidas vezes, bem ali, nos pontos de virada da história. Quase como se o autor quisesse garantir que você não perdesse esse detalhe. Vezes carrega esse peso. Mas se você observar com mais atenção a letra hebraica por trás do número e o que realmente acontece do outro lado de cada 40 importante nas Escrituras, começará a perceber algo que a leitura punitiva ignora completamente. 40 não é o número do que Deus tira, é o número do que Ele está criando. Nos momentos cruciais em que esse número aparece, algo está sendo decidido, testado, remodelado. Às vezes, o resultado é a renovação. Às vezes, é a exposição. Mas o que entra no 40 é testado, e o que se segue é moldado por ele. O ponto de partida é o próprio alfabeto hebraico. Não se trata de códigos ocultos ou significados secretos. Trata-se de um padrão que o texto repete à vista de todos. Em hebraico, os números não são símbolos arbitrários. Cada número corresponde a uma letra, e cada letra carrega seu próprio significado. O número 40 corresponde à 13ª letra do alfabeto hebraico, Mem. A forma pictográfica original de Mem, muito antes de a letra assumir seu formato quadrado moderno, era uma imagem de ondas, água. A palavra hebraica para água é Maim, escrita com Mem no início e no fim. Essa conexão entre o número 40 e a água percorre toda a Bíblia como um rio subterrâneo. O dilúvio durou 40 dias. Os israelitas atravessaram o Mar Vermelho e depois passaram 40 anos no deserto. Moisés, cujo próprio nome significa tirado da água, passou 40 dias em uma montanha cercada por nuvens e fogo. Nas Escrituras, a água faz duas coisas simultaneamente: destrói e dá vida. Ela afoga o exército do faraó e se abre para que Israel possa atravessar em terra seca. Ela inunda a terra em julgamento e depois recua para revelar um mundo purificado. E a letra Mem, com seu valor numérico de 40, aparece consistentemente na interseção dessas duas realidades. Isso não é numerologia mística. É o que acontece no texto, repetidamente. A primeira vez que o número 40 aparece na Bíblia, o mundo inteiro está em jogo. Gênesis, capítulo 7, versículo 12, diz: "E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Deus havia observado a violência e a corrupção que haviam consumido a civilização humana. E a palavra que ele usou para descrevê-la em Gênesis, capítulo 6, versículo 11, é Shachat, que significa corrompida, arruinada, deteriorada. A terra havia se tornado algo diferente do que fora criada para ser. E o remédio que Deus escolheu foi a água, 40 dias dela, o suficiente para desfazer a superfície do mundo e recomeçar. Mas o detalhe que muda a forma como você lê o dilúvio é o que acontece depois que a chuva para. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. A arca repousou sobre os montes de Ararat. E então, em Gênesis, capítulo 8, versículo 6, depois que os cumes dos montes se tornaram visíveis, Noé esperou mais 40 dias antes de abrir a janela da arca, o mesmo número. Os 40 dias de chuva destruíram o mundo antigo. Os 40 dias de espera precederam os primeiros passos no novo mundo. Quando Noé finalmente pisou no chão, Deus proferiu uma aliança, uma promessa vinculativa e inquebrável, selada entre ele
e o seu povo. Gênesis, capítulo 9, versículo 11. Estabeleço a minha aliança convosco. Nunca mais toda a carne será destruída pelas águas do dilúvio. O arco-íris apareceu. Um novo capítulo se abriu. E ambos os limiares, a entrada no julgamento e a emergência na promessa, foram marcados pelo número 40. Pense nisso. O número não está ligado apenas ao sofrimento. Está ligado a toda a travessia, ao fim do que foi e ao início do que virá. A próxima vez que o número 40 moldar uma vida nas Escrituras, ele moldará-o a vida mais importante do Antigo Testamento. Moisés viveu até os 120 anos. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. E sua vida se divide em 3 segmentos iguais de 40 anos cada. Os primeiros 40 anos ele passou no Egito, como príncipe na casa do faraó, conforme Atos, capítulo 7, versículo 23. Os segundos 40 anos, ele passou em Midian como pastor, depois de matar um egípcio e fugir para salvar a vida, conforme Atos, capítulo 7, versículo 30. Os terceiros 40 anos, ele passou liderando Israel pelo deserto, até a fronteira da terra prometida. Cada etapa removeu algo e construiu algo novo. Nos primeiros 40 anos, Moisés foi instruído em toda a sabedoria do Egito, conforme Atos, capítulo 7, versículo 22. Ele tinha status, recursos, treinamento, mas ainda não sabia quem era. Nos segundos 40 anos, tudo isso lhe foi tirado. Ele passou de um palácio para um pasto, de comandar a atenção a cuidar de animais que não se importavam com sua educação real. E Deus usou esse vazio. Ele usou 40 anos de silêncio para preparar um homem que precisaria ouvir a voz de Deus surgindo de uma sarça ardente e reconhecê-la como o som mais importante que já ouvira. Êxodo, capítulo 3, versículos 2 a 4. E então vieram os outros 40 anos, os anos no deserto, liderando uma nação de ex-escravos que reclamavam da comida, sentiam saudades do Egito e, certa vez, enquanto Moisés estava em uma montanha recebendo a aliança de Deus, derreteram suas joias e fizeram um bezerro de ouro. Êxodo, capítulo 32, versículos 1 a 4. Mas, durante esses 40 anos de peregrinação, algo mais acontecia. Deus os alimentava todas as manhãs com o maná que aparecia com o orvalho. Êxodo, capítulo 16, versículos 14 e 15. Ele impedia que suas roupas se desgastassem. Deuteronômio, capítulo 29, versículo 5. Ele os guiava com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Êxodo, capítulo 13, versículo 21. Os 40 anos não foram uma sentença, foram uma formação. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, diz isso claramente. Lembrem-se de que o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e prová-los, a fim de saber o que havia em seus corações, se vocês obedeceriam aos seus mandamentos ou não. Deus já sabia o que havia em seus corações. O teste não era para o seu conhecimento, mas para a transformação deles. 40 anos é a medida bíblica de uma geração. Números, capítulo 32, versículo 13. A geração que se recusou a confiar em Deus, na fronteira de Canaã, teve que passar antes que uma nova geração, criada inteiramente na dependência diária, pudesse entrar na terra. Os 40 anos foram o útero. A terra prometida foi o nascimento, mas a vida de Moisés também contém um tipo diferente de 40, e isso acontece 2 vezes na mesma montanha. Quando Moisés subiu o Monte Sinai para receber a aliança, Êxodo capítulo 24, versículo 18, registra: então Moisés entrou no meio da nuvem e subiu ao monte. E Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites.
Durante 40 dias, ele esteve na presença de Deus, recebendo as palavras que definiriam a identidade de Israel como nação, os mandamentos, as ordenanças, os detalhes do projeto do tabernáculo, a morada portátil, onde a presença de Deus habitaria entre o seu povo. Então ele desceu, e o bezerro de ouro o esperava. Moisés quebrou as tábuas, ele intercedeu, suplicou a Deus que não destruísse a nação. E então Deus lhe disse para talhar 2 novas tábuas e voltar ao monte. Êxodo, capítulo 34, versículo 28. E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. 2 períodos de 40 dias, mesma montanha, mesmo homem. Mas a segunda vez trouxe algo que a primeira não trouxe. Na segunda vez, Moisés desceu, e o rosto dele brilhava tanto que o povo não conseguia olhar para ele. Êxodo, capítulo 34, versículos 29 e 30. Os primeiros 40 dias produziram uma aliança escrita em pedra. Os segundos 40 dias produziram um homem tão impregnado pela presença de Deus que sua própria pele a refletia. A ruptura entre os 2 períodos de 40 dias foi o pior fracasso na curta história de Israel. E, no entanto, foi depois desse fracasso, depois do bezerro de ouro, depois das tábuas quebradas, que Deus se revelou mais profundamente do que nunca. Êxodo, capítulo 34, versículos 6 e 7. A passagem em que Deus declara seu próprio caráter: O Senhor Deus, misericordioso e compassivo, paciente e rico em bondade e fidelidade, ocorreu durante a segunda ascensão, não na primeira. Os primeiros 40 dias deram a lei. Os segundos 40 dias revelaram o legislador. Pare por um segundo e veja o que já emergiu: o dilúvio, 40 dias de água e um novo mundo do outro lado. Moisés, 3 períodos de 40 anos, cada um despojando uma identidade e forjando outra. Sinai, 2 conjuntos de 40 dias, a mesma montanha e o segundo mais profundo que o primeiro. Cada vez que o número aparece, não é o fim, mas sim a passagem. Algo entra no 40 de uma maneira e não sai da mesma forma. E o padrão está apenas começando. Uma breve observação antes de continuarmos. Tudo o que você está ouvindo representa horas de pesquisa nos idiomas originais e no texto bíblico. Se esse tipo de estudo lhe interessa, considere tornar-se membro do canal. Esse apoio é o que torna possível aprofundarmos o estudo semana após semana. Aos membros que já fazem parte deste canal, muito obrigado. Vocês são parte fundamental de tudo o que este canal produz. Séculos depois, outro homem, à beira da exaustão, foi levado à mesma montanha pelo número 40. O profeta Elias acabara de vivenciar uma das vitórias espirituais mais dramáticas de toda a Escritura. No Monte Carmelo, ele enfrentou sozinho 450 profetas de Baal. Ele invocou fogo do céu. Ele viu Deus vindicar o seu nome diante de toda uma nação. 1 Reis, capítulo 18, versículos 36 a 39. E então, em questão de horas, uma única ameaça da rainha Jezabel o fez fugir para salvar a própria vida. 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4, descreve um profeta tão exausto que se sentou debaixo de uma árvore no deserto e pediu a Deus que o deixasse morrer. Basta! Agora, Senhor, tira a minha vida. Este não era um homem em pecado. Era um homem que havia dado tudo e não tinha mais nada. E a resposta de Deus não foi uma repreensão. Foi pão e água trazidos por um anjo, 2 vezes. Então o anjo disse algo que muda completamente o tom da história. Levanta-te e come, porque a jornada é longa demais para ti. 1 Reis, capítulo 19, versículo 7. Com a força dessa comida, Elias viajou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis, capítulo 19,
versículo 8. E aqui é onde o padrão se torna inconfundível. Horebe é outro nome para Sinai, o mesmo monte onde Moisés passou 40 dias recebendo a aliança. O mesmo monte onde Deus passou por Moisés e revelou o seu nome. E agora Elias, outro profeta, no limite de suas forças, caminha 40 dias até o mesmo lugar. Uma rota direta de Berseba até o Sinai poderia ter levado apenas 2 semanas a pé. Elias levou 40 dias. A jornada foi mais longa do que a geografia exigia, e isso nos diz algo importante sobre como Deus usa essas estações. O tempo extra não foi tempo perdido. Deus estava agindo na própria caminhada. Quando Elias chegou e parou em uma caverna na montanha, Deus passou por ali. O vento fendeu as rochas, um terremoto sacudiu a terra, o fogo ardeu. Mas Deus não estava presente em nada disso. Então veio o que o texto hebraico chama de Kol Demamadaká, um som de silêncio tênue, às vezes traduzido como uma voz mansa e delicada. 1 Reis, capítulo 19, versículo 12. E nesse silêncio Deus falou. Ele deu a Elias sua próxima missão. Disse-lhe que ele não estava sozinho, que 7.000 em Israel não haviam se curvado a Baal. 1 Reis, capítulo 19, versículo 18. Ele deu um sucessor, Eliseu. Moisés subiu a montanha e desceu com uma aliança. Elias subiu a mesma montanha e desceu com uma missão. Homens diferentes, séculos diferentes, mesma montanha, mesmo número, mesmo Deus operando o mesmo padrão. 40 dias é o período entre o colapso e o chamado. O padrão de 40 dias também aparece em um dos lugares mais inesperados das Escrituras, um campo de batalha. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 16, registra que Golias, o campeão filisteu, provocou o exército de Israel por 40 dias. 2 vezes por dia, de manhã e à tarde, ele entrava no vale entre os 2 exércitos e lançava seu desafio. E por 40 dias, ninguém respondeu. Saul não respondeu. Seus generais não responderam. Todo o exército ficou paralisado. Então Davi chegou, não como soldado, mas como um entregador levando pão e queijo para seus irmãos. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 17 e 18. E quando ouviu o desafio de Golias, não entendeu por que todos estavam parados. Quem é este filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Os 40 dias de provocação de Golias não foram aleatórios. Foram um período de provação para a nação. E Israel falhou. Durante 40 dias, o medo falou mais alto que a fé. O padrão aqui se repete de forma diferente dos outros. Este não foi um corredor de formação. Foi uma exposição do fracasso. Mas mesmo nessa exposição, o teste produziu algo que ninguém previu. Revelou Davi não como um guerreiro, porque ele ainda não era mas como um jovem pastor, cuja confiança não estava na armadura, mas no Deus que o livrara do leão e do urso. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37. Os 40 dias de paralisia de Israel tornaram-se o palco onde Deus apresentou o futuro rei. E então a Jonas. Deus enviou Jonas a Nínive, a capital do Império Assírio, uma das civilizações mais violentas do mundo antigo. E a mensagem que Jonas entregou tinha exatamente 5 palavras em hebraico. Od Arbaim, Yom Vinineve Nepachet. Ainda 40 dias, e Nínive será destruída. Jonas, capítulo 3, versículo 4. 40 dias, esse era o prazo. E a palavra traduzida como destruída, Nepachet, é notavelmente complexa. Ela vem da raiz hebraica rapak, que pode significar derrubar, destruir, demolir, mas também significa transformar, mudar completamente. A mesma raiz é usada em Gênesis, capítulo 19, versículo 25, para a destruição de Sodoma.
mas também é usada em passagens como 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6, onde o Espírito do Senhor vem sobre Saul e ele é transformado em outro homem. Então, quando Jonas anunciou que Nínive seria destruída em 40 dias, a palavra continha ambas as possibilidades, destruição ou transformação. E Nínive escolheu a transformação. Jonas, capítulo 3, versículo 5. Então, o povo de Nínive creu em Deus, proclamou um jejum e vestiu-se de pano de saco, desde o maior até o menor deles. O rei desceu do trono, sentou-se em cinzas e decretou que todos, homens e animais, clamassem a Deus e se afastassem da violência. Jonas, capítulo 3, versículos 6 a 8. E Deus se arrependeu. Jonas, capítulo 3, versículo 10. Então, Deus viu as suas obras, que se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria sobre eles, e não o fez. Os 40 dias não foram uma contagem regressiva para a destruição. Foram uma janela para o arrependimento. E a cidade aproveitou essa oportunidade. O próprio Jesus fez referência a isso. Em Mateus, capítulo 12, versículo 41, ele disse: Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que aqui está quem é maior do que Jonas. Um profeta maior estava no meio deles, oferecendo uma mensagem maior. E a janela de 40 dias que Nínive reconheceu, Jerusalém perderia. A história de Jonas já apontava para o futuro. Agora, o cumprimento chega. Imediatamente após o batismo, o Espírito Santo conduziu Jesus ao deserto. Mateus, capítulo 4, versículos 1 e 2. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Os ecos estão por toda parte. Moisés jejuou 40 dias no Sinai. Elias viajou 40 dias até a mesma montanha. Israel passou 40 anos no deserto, sendo provado. E agora aquele que é maior que Moisés, maior que Elias, maior que Israel, entra no mesmo tipo de espaço. Mesmo número, mesmo deserto, mesma provação, mas com um resultado diferente. Onde Israel falhou no deserto, Jesus triunfou. Cada uma das 3 tentações de Satanás espelha uma falha do período de Israel no deserto. Satanás disse: Mande que estas pedras se transformem em pães. Mateus, capítulo 4, versículo 3. Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, a passagem sobre o maná no deserto. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Israel reclamou da falta de comida. Jesus se recusou a deixar que a fome se sobrepusesse à confiança. Satanás o levou ao pináculo do templo e disse: Jogue-se daqui para baixo. Mateus, capítulo 4, versículo 6. Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 16. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Israel pôs Deus à prova em Massá, Êxodo, capítulo 17, versículo 7, exigindo provas de que ele estava entre eles. Jesus recusou-se a exigir provas. Satanás mostrou-lhe todos os reinos do mundo e disse: Tudo isso te darei se, prostrado, me adorares. Mateus, capítulo 4, versículo 9. Jesus respondeu com Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Adore o Senhor, o seu Deus, e somente a ele servirás. Israel adorava o bezerro de ouro. Jesus se recusou a adorar qualquer coisa além de seu Pai. Cada resposta que Jesus deu veio de Deuteronômio, dos discursos de Moisés à geração que acabara de completar seus 40 anos. Jesus não estava simplesmente resistindo à tentação. Ele estava revivendo a história de Israel e reescrevendo seu final. A nação que falhou em seu teste de 40 anos agora é representada por um homem que passou em seu teste de 40 dias, e onde o fracasso de Israel levou a uma entrada tardia em Canaã.
A vitória de Jesus deu início ao ministério que abriria o caminho para o reino de Deus. Os 40 dias no deserto não foram um desvio antes do ministério, foram a forja. Jesus emergiu desses 40 dias e imediatamente começou a pregar: arrependam-se, porque o reino dos céus está próximo. Mateus, capítulo 4, versículo 17. O mesmo chamado que Jonas fez a Nínive, agora feito por alguém infinitamente maior. Mas o número 40 não termina no deserto. Ele aparece uma última vez na história de Jesus, e desta vez carrega um peso que conecta tudo. Atos, capítulo 1, versículo 3. A eles também, depois de seu sofrimento, apresentou-se vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 40 dias entre a ressurreição e a ascensão, entre o túmulo vazio e a sala do trono celestial. Em todas as grandes aparições anteriores do número 40 nas Escrituras, algo estava sendo preparado. Noé estava sendo levado do velho mundo para o novo. Moisés estava sendo moldado de príncipe a libertador. Israel estava sendo formado de uma multidão de escravos a uma nação da aliança. Elias estava sendo restaurado do desespero ao chamado. Nínive estava recebendo uma oportunidade para se converter. Jesus estava sendo provado no deserto antes do início de seu ministério. E agora, nestes últimos 40 dias, os discípulos estão sendo preparados. Por 40 dias, o Cristo ressuscitado caminhou com eles, comeu com eles. Lucas, capítulo 24, versículos 42 e 43, ensinou-lhes sobre o reino e abriu-lhes a compreensão das Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículo 45. Ele os estava treinando para o que viria a seguir, porque ao final dos 40 dias, ele ascendeu aos céus, e 10 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. O padrão se mantém. 40 é o corredor. E do outro lado, algo mudou. Observe a simetria. Jesus começou seu ministério público com 40 dias no deserto. Ele encerrou seu ministério terreno 40 dias após a ressurreição. Os primeiros 40 dias o prepararam para sua obra na terra. Os últimos 40 dias prepararam seu povo para a obra que ele realiza a partir do céu. E o que ele faz do céu não é passivo. Hebreus, capítulo 7, versículo 25, nos diz que ele vive para sempre interceder por aqueles que vêm a Deus por meio dele. Esse ministério continua acontecendo agora mesmo em um santuário celestial em seu favor. O padrão se estende à monarquia de Israel. Saul, Davi e Salomão reinaram cada um por 40 anos. Atos, capítulo 13, versículo 21. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 4. 1 Reis, capítulo 11, versículo 42. Cada reinado representou uma geração completa de liderança, um capítulo inteiro. A jornada de Saul começou com promessas e desmoronou em desobediência. A de Davi foi marcada por fracasso e arrependimento, e produziu tanto os salmos quanto a promessa da aliança de que seu trono duraria para sempre. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 16, uma promessa que aponta diretamente para Cristo. A de Salomão começou com a oração mais sábia que qualquer rei já fez. Dá ao teu servo um coração compreensivo, 1 Reis, capítulo 3, versículo 9, e terminou com um coração dividido por deuses estrangeiros, 1 Reis, capítulo 11, versículo 4, 3 reis. 3 reinados de 40 anos, 3 demonstrações claras de que até o trono é um lugar de provação. Então, o que tudo isso significa? O que o número 40 realmente representa quando aparece? É aqui que o próprio texto chega à conclusão. Nos momentos mais cruciais das Escrituras, o número 40 marca um período decisivo em que algo está sendo testado, exposto ou preparado para a mudança. Às vezes a mudança acontece,
Às vezes, o 40 revela uma falha que prepara o terreno para o que Deus fará em seguida. Os espiões exploraram Canaã por 40 dias e voltaram com um relatório que levou à rebelião, não à renovação. Números, capítulo 13, versículo 25. Ezequiel ficou deitado de lado por 40 dias como sinal de julgamento, não como um corredor de formação. Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. O número não garante um resultado positivo, mas marca consistentemente o momento em que a velha ordem é pesada, e o que quer que venha a seguir é moldado pelo que acontece dentro dos 40 dias. E nos casos em que os 40 dias levam à transformação, a escala da mudança é total. O mundo antes do dilúvio não era o mundo depois. O Moisés que entrou no deserto como fugitivo não foi o Moisés que saiu como porta-voz de Deus. O Israel que atravessou o Mar Vermelho não foi o Israel que atravessou o Jordão. O Jesus que entrou no deserto antes de seu ministério caminhava em direção à cruz. O Jesus que apareceu por 40 dias após a ressurreição estava comissionando uma igreja. Repetidamente, os 40 dias representam uma passagem de uma realidade para outra. E o ponto crucial é que Deus é sempre quem a dirige. Noé não escolheu 40 dias de chuva. Moisés não programou o cronômetro no Sinai. Elias não planejou uma jornada de 40 dias. Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Esse padrão não é algo que os humanos iniciam, é algo que Deus orquestra. Ele escolhe a duração, ele preenche o espaço, ele determina o que surge do outro lado. E isso significa algo para as fases da sua própria vida que parecem um deserto. Você conhece essa sensação. Uma porta se fecha e nada mais se abre. Um relacionamento se rompe e a cura leva mais tempo do que qualquer um lhe disse. Você se inscreve, você espera, você não recebe nenhuma resposta. A temporada se estende e a parte mais difícil não é a dor, é o silêncio. A sensação de que o enredo da sua vida parou e ninguém, nem mesmo Deus, está virando a página. Mas o número 40 desafia completamente essa interpretação, porque nos principais 40 das Escrituras, o silêncio não era vazio, era pleno, pleno de maná, fogo e do trabalho lento e paciente de um Deus que estava construindo algo que a pessoa dentro do 40 ainda não conseguia ver. A letra hebraica Mem, a letra que representa o número 40, tem duas formas. O Mem aberto é usado no início e no meio de uma palavra e tem uma abertura em sua forma, como a água fluindo. O Mem fechado, chamado Mem Sofit, é usado no final de uma palavra e é completamente selado, como um recipiente sem frestas. Uma forma é aberta, a outra é fechada, e ambas são a mesma letra. Essa é uma imagem de como é a sensação do deserto por dentro. Às vezes você consegue ver para onde a água está fluindo. Às vezes a estação parece completamente selada, sem abertura nem saída, mas a letra é a mesma. O Deus que age na estação aberta é o mesmo Deus que age na estação fechada. E o número 40, associado a essa letra, é a garantia de que a estação selada tem uma forma, não é aleatória, não é esquecida, tem um limite e do outro lado, algo novo está nascendo. Há também algo que vale a pena refletir sobre a provisão de Deus dentro do 40. Em todos os casos que analisamos, Deus não esperou até que os 40 dias terminassem para aparecer. O maná caía todas as manhãs durante aqueles 40 anos. Êxodo, capítulo 16, versículo 35. Um anjo trouxe pão e água para Elias antes do início da jornada. 1 Reis, capítulo 19, versículos 5 a 7. A arca de Noé permaneceu firme durante todos os dias de chuva. A provisão não está esperando do outro lado do corredor. Ela está dentro do próprio corredor. E então, há o detalhe que talvez seja o mais pessoal de todos.
Os últimos 40 dias na Bíblia não são um teste, são uma mesa. Quando Jesus passou 40 dias com seus discípulos após a ressurreição, não o fez fazendo exigências à distância. Ele comeu peixe com eles na praia. João, capítulo 21, versículos 9 a 13. Caminhou ao lado de 2 deles na estrada e os deixou falar sobre sua tristeza antes de abrir as Escrituras. Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 32. Entrou em um quarto trancado e convidou Tomé a tocar em suas feridas. João, capítulo 20, versículo 27. Os últimos 40 dias nas Escrituras representam um período de presença. Jesus simplesmente estava com eles, perto o suficiente para partilhar o pão. E se o uso final desse número na Bíblia não se refere à provação, mas sim a companheirismo, então talvez os 40 que você está vivendo agora tenham menos a ver com o que Deus está tirando de você, e mais com a proximidade com que Ele está sentado. É assim que o número 40 termina nas Escrituras, não com uma tempestade, não com uma sentença, com um Salvador ressuscitado, sentado à mesa, com as pessoas que Ele ama, preparando-as para o que está por vir. O dilúvio durou 40 dias, e uma aliança surgiu do outro lado. Moisés subiu uma montanha por 40 dias e os mandamentos desceram com ele. Uma nação vagou por 40 anos e uma nova geração entrou na terra prometida por Deus. Um profeta viajou 40 dias até uma caverna e Deus o encontrou no silêncio. Uma cidade recebeu 40 dias para se transformar e se transformou. Um Salvador jejuou 40 dias no deserto e o reino dos céus se abriu. E o mesmo Salvador, ressuscitado dos mortos, permaneceu 40 dias para garantir que seu povo estivesse pronto para o Espírito que estava por vir. Mesmo número, mesmo Deus. E o 40 aparece consistentemente como o espaço onde algo está sendo decidido. Uma última coisa. Se este estudo abriu algo para você, inscreva-se e deixe um comentário. Mesmo que seja apenas uma palavra, compartilhe com alguém que esteja passando por um período longo e incerto. Ore por nós enquanto continuamos a estudar esses textos. E que o Deus que nunca desperdiçou um deserto caminhe com você pelo seu e o faça sair carregando algo que você não poderia ter recebido de outra forma. Deus te abençoe.